Olá, boys and girls de todos os sexos. Está no ar mais um quadro Na Garagem do Akashi. Hoje vamos falar sobre velas automotivas. Ao meu lado, Rodrigo Fioravante, gerente de vendas da Delphi, que manja muito sobre o assunto. Aguarda mais um instante que a gente já vai descobrir qual a melhor vela para o teu carro. Vela automotiva não é tudo igual. Cada uma serve num veículo específico. Mas existem aquelas velas que são melhores que outras, ou não, ou são todas iguais. Rodrigo, conta pra gente, qual é a vela certa para o meu carro? Bom, Akashi, vamos lá. Primeiro a gente começa na sua primeira pergunta. Se as velas são todas iguais. Não, não são iguais. Existem velas de diferentes tipos e cada tipo é específica para um veículo, para um tipo de motor. Basicamente, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira. A vela ideal para o seu veículo é aquela que está especificada no manual, ok? Porém, algumas alterações podem ser feitas visando uma melhora da performance do veículo, um menor consumo, conforme eu vou explicar para vocês agora. Basicamente, as velas se dividem em 4 tipos. As velas Delphi se dividem em 4 tipos. As velas convencionais, que são aquelas de níquel-cromo. As velas de Yttrium, que são as velas de níquel-cromo, porém elas têm um revestimento especial de Yttrium para aumentar a durabilidade. As velas de platina e as velas de irídio. Em todos esses modelos nós podemos ter também alguns tipos de variações, que são 1, 2, 3 e até 4 eletrodos. Tá? Basicamente funciona da seguinte maneira. Uma vela convencional, vela de níquel-cromo que todo mundo conhece, é a mais aplicada em todos os veículos, ela tem uma durabilidade média de uns 40 mil quilômetros, entre 30 a 40 mil quilômetros. Tá? A vela de Yttrium, que tem esse revestimento melhor, ela tem uma durabilidade um pouquinho melhor, 50 a 60 mil quilômetros. No entanto, as velas de Iridium e as velas de platina, elas sim são para quilometragens muito mais elevadas, acima de 100 mil quilômetros, atingindo até 120 mil quilômetros. E, enfim, elas têm um custo um pouquinho mais elevado, mas além da durabilidade, ela proporciona uma melhor ignição do veículo, um consumo menor, uma estabilidade de marcha lenta muito melhor e principalmente uma menor emissão de poluentes. Tá? Como que funciona? Se você tem um veículo que usa uma vela convencional, você pode substituir por uma vela de melhor qualidade, uma de irídio, uma tecnologia de irídio ou de platina. No entanto, o inverso não pode ser feito. Existem alguns motores que eles já, de fábrica, utilizam essas velas de irídio e platina. Nesse caso, quando você for substituir essas velas, você não pode colocar uma vela convencional. O veículo definitivamente não vai funcionar. Então você tem que substituir pela vela adequada. Uma outra pergunta que você me fez era a respeito de quando saber tem que trocar, o que acontece com um veículo. Basicamente assim, o primeiro de tudo é seguir o padrão da quilometragem. Essa é a primeira referência que você tem de substituição nos veículos. No entanto, existem vários sinais que o motor pode dar, dizendo para você que existe alguma coisa errada, que dentre essas coisas a vela de ignição está incluída. Então, assim, falhas na aceleração, que é o que a gente costuma dizer que é o motor engasgando, dificuldade na partida, motor consumindo demais, eventualmente algum cheiro de combustível que sai pelos gases do escape. Isso aí tudo é um indício de que a parte de ignição do veículo não está bem. Isso aí a gente pode dizer que os cabos podem estar incluídos nessa situação, as velas ou eventualmente uma bobina. Então, o ideal é, se o veículo apresentar qualquer um desses sintomas, procure um mecânico de confiança, peça para ele fazer um check-up no seu carro e ele facilmente vai identificar qual é o problema. Agora, as velas têm tamanhos específicos dependendo da marca e modelo do veículo. Tem. Isso é uma coisa bastante séria que é bom a gente passar esse tipo de informação para o mercado para que as pessoas entendam que eu não posso simplesmente ir substituindo um modelo de vela por outro da maneira que eu quiser. Existem características técnicas em cada uma das velas
que foram desenvolvidas exclusivamente para cada tipo de motor. Entre essas características estão comprimento de rosca, profundidade do eletrodo, dissipação de calor, que a gente chama de vela mais fria ou vela mais quente. Todas essas características são exclusivas de uma vela e são exclusivas para a utilização de determinados motores. Claro, aquilo que eu expliquei anteriormente, uma vela do segmento standard, por exemplo, que é a de níquel cromo, que é a vela convencional, ela pode ser substituída por uma de platino e irídio, porém que tenham as mesmas características técnicas. Tá bom? Entendi. Agora, outra dúvida que o pessoal sempre tem é: no meu carro eu consigo trocar as velas eu mesmo. Existe algum tipo de torque específico na hora de apertar as velas? Isso é muito importante, pessoal, porque se você acha que é só atarrachar ela lá e torcer com o máximo de força possível, pode ser que você esteja enganado. Pois é, Caixa. Isso aí às vezes acontece das pessoas eventualmente tentarem trocar as velas, mas tem que seguir alguns procedimentos e existem algumas especificações que têm que ser observadas. As velas de ignição, quando você monta ela no cabeçote do motor, ela tem um torque de aperto. Tá? Cada motor tem uma característica. Uns são feitos de ferro fundido, que são os veículos mais antigos, mas os veículos mais novos, a grande maioria é feito com cabeçote de alumínio. E nesse caso, é mais prudente ainda que se tenha cuidado nas instalações das velas e que se siga corretamente o torque de aperto, para que não aconteça nenhum tipo de empenamento no cabeçote ou algum problema durante a instalação. Então, assim, o uso de um torquímetro é recomendado nas instalações das velas, principalmente naqueles veículos que apresentam um cabeçote de alumínio. E tem carro, gente, que a montadora calcula exatamente aonde vai ficar a ponta do eletrodo de acordo com o torque que você dá na vela, para que maximize a queima do combustível. Tá? Então fica esperto nesse negócio do torque, porque ele é muito importante, não é para ficar apertando vela de qualquer jeito aí em casa não. Outra questão é as bobinas. Hoje muitos carros não têm cabo de vela. A bobina vai direto em cima da vela. Como que isso funciona? Como que se elimina um cabo de vela? E antes disso, nos carros que tem cabo de vela, eu troco o cabo junto da vela? O que é o recomendado? Tá, então vamos começar pela última pergunta, que é a substituição do cabo de vela. A recomendação é que você substitua o cabo de vela sempre que houver a troca das suas velas. Então, numa vela do modelo standard convencional, a cada 40 mil quilômetros, faça a substituição. Nos veículos que utilizam platino e iridium, aí depende. A grande maioria dos veículos que saem de fábrica com esse tipo de vela mais premium já não usam mais cabos. Mas aqueles que ainda usam, a gente pede ainda que faça uma verificação pelo menos a cada 10 mil quilômetros e a sua substituição entre 40 e 50 mil quilômetros. Agora a sua pergunta anterior, que é a respeito das bobinas. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da história das bobinas, o que a gente tinha no passado e o que a gente tem hoje. As primeiras bobinas que surgiram no mercado, utilizada naqueles Volkswagen bem antigo, a ar, utilizado na linha Fiat mais antiga, eram bobinas a óleo e a gente usava um sistema de rotor platinado, né, que era o que fazia a ignição. Aí os motores foram se modernizando, a exigência para melhor eficiência e menor consumo de combustível e menor emissão de poluentes, foram surgindo as bobinas que a gente chama de bobinas plásticas. Tá? São bobinas eletrônicas que usam um sistema de epóxi de isolamento e para controle de temperatura, mas, no entanto, era uma bobina ainda para todos os cilindros. Aí, isso aí foi se modernizando mais ainda até chegar às bobinas que hoje são essas bobinas aqui do tipo caneta, tá? Ou pencil coil. Essa bobina aqui, ela dispensa o uso de cabo de ignição, ou seja, você já tem o conjunto completo, é a bobina junto com o cabo, mas na verdade dentro de uma peça só, e ela vai diretamente ligado à vela. Isso aqui apresenta algumas vantagens em relação ao sistema anterior. Primeiro, como você tem
o controle individual de cada uma das bobinas pela unidade de comando, você consegue mandar exatamente a centelha no momento ideal da queima do combustível. Então você tem uma melhor performance, economia de combustível e emissão de poluentes. Segundo caso se houver algum problema com esse tipo de bobina, você substitui aquela que está apresentando o defeito. Tá? Você não tem a necessidade de substituir um conjunto como um todo. Claro, você analisa o resto do seu conjunto, mas, via de regra, você pode substituir só a que está apresentando problema. E qual a vida útil de uma bobina dessas em média? Bom, na verdade, assim, a vida útil, ela depende de diversos fatores, mas, em média, a gente estipula que ela dure entre 120 e 150 mil quilômetros. Mas como que esse período pode eventualmente ser diminuído? O sistema de ignição de um veículo, ele está muito ligado ao tipo de combustível que você usa. E, infelizmente, a gente sabe que hoje a qualidade do combustível que é vendida no mercado nacional não é das melhores. E existem muitos casos aí de combustível adulterado e de baixa qualidade. Quando esse combustível é utilizado no veículo, além de diversos outros problemas que pode apresentar no motor, um deles é diminuir a vida útil de todo o sistema de ignição. Porque um combustível de baixa qualidade faz com que o sistema eletrônico do veículo aumente a potência de todo o sistema elétrico para que consiga dar a ignição, a faísca e a queima do combustível. Esse aumento na carga elétrica do veículo, de todos os componentes, eventualmente acaba reduzindo a sua vida útil. Tá? Então, se o problema do teu carro é na bobina e a bobina já chegou no fim da vida útil, não troque só uma, troque as 4. Porque se você trocar uma só, a outra no outro mês vai dar problema e você vai ter o mesmo defeito. Se você trocar a outra no outro mês, daqui a mais algum tempo você vai ter problema na terceira bobina. Se teu carro for 3 cilindros, legal, foram só 3, mas se seu carro for um V8, aí você vai ter 8 problemas. Brincadeiras à parte, mas é essa a questão. Custa caro trocar as 4 bobinas de um carro ou as 3 simultaneamente? Custa um pouco mais caro, mas você vai ter a garantia de mais pelo menos 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros. Rodrigo, eu quero fazer só mais uma última pergunta, que é uma dúvida que eu tenho com relação a combustível de má qualidade na vela de irídio ou platina. Como que a má qualidade do combustível afeta essas velas? Na verdade, não só na vela de irídio e platina, mas enfim, em todas as velas. O combustível é o componente que está diretamente em contato com as velas de ignição. Então, são as velas de ignição as maiores sofredoras de um combustível de má qualidade. Esse combustível de má qualidade, geralmente ele apresenta algum tipo de solvente ou algum outro material que não era para fazer parte daquele combustível. Isso aí, a utilização desses solventes acaba corroendo a vela, acaba encharcando a vela, ou seja, deixando ela numa situação inapropriada de geração de faísca e da queima de combustível. Importante frisar que é o seguinte, como a gente sabe, quando eu digo a gente, a Delphi no caso, sabe que o combustível que a gente tem aí no mercado, em sua grande maioria, é um combustível realmente fora de especificação. No desenvolvimento da vela, a gente se preocupou bastante com isso. Então, para que a gente não tivesse esse problema de corrosão ou problema de minimizar os problemas de corrosão ou carbonização, as velas Delphi elas têm um tratamento especial chamado Blue Power, que é um tratamento de zinco e níquel, que é dado em toda a parte aqui dos eletrodos da vela, para que ela resista por um período muito maior a todos esses agentes que acabam atacando a vela. E ela permita o seu funcionamento ideal durante toda a sua vida útil. Etanol com excesso de água, com água, também causa esse tipo de problema? Causa também. Na verdade, assim, a gente tem que entender que a água presente no etanol, ela não queima. Quando você tem esse combustível adulterado com excesso de água, essa água fica dentro da câmara de combustão, ela pode
se instalar ou ficar nas velas de ignição, que aumenta essa corrosão e tem um perigo ainda maior, né? Aí a gente já está falando de algo que se sobrepõe aos problemas que pode causar na vela, mas você pode ter um calço hidráulico dentro do motor também, né? Porque, infelizmente, não faz parte do processo da queima e aí acaba prejudicando todo o funcionamento. É isso aí, boys and girls. Foram aqui várias dicas importantíssimas sobre as velas automotivas. E se você, depois de assistir esse vídeo, ainda tiver dúvidas, manda a pergunta para a gente que a gente responde. Se eu não souber responder, meu amigo responde. E fica ligado que logo mais a gente tem outros vídeos do quadro Na Garagem do Akashi. Até lá!